Fala, rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite. Galera, mais uma vez, antes de começar, não esqueçam de deixar o comentário aí embaixo do vídeo aí, com a sua presença, para garantir a presença. E mantendo sempre o SaaS em ordem, plataforma SaaS em ordem. Lembrando, mais uma vez, a nota de vocês, plataforma SaaS é mais um conceito, não é só prova, não é só participação nas lives. SaaS, participação nas lives, prova, tudo compõe a nota de vocês. Então vamos lá, galera. A gente continuando aí, falando sobre leis de Newton. Na aula passada a gente falou. Hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre a dinâmica do elevador. Quando a gente está num elevador. Né? Seja esse elevador subindo, descendo, subindo de maneira acelerada, subindo de maneira retardada, descendo de forma acelerada, descendo de forma retardada. Quando a gente está no elevador, a gente fala que a gente está no estado de imponderabilidade. O que é isso? Tá? É quando a gente não tem controle sobre o nosso corpo. Tá? A gente não manda, né, o nosso corpo. Ele vai estar de maneira aí, o peso dele será maior, menor, independente da situação que a gente esteja. Tá? A gente vai unir forças aí com a gravidade, com a aceleração do elevador. Então, a gente precisa ter aí, né, algumas noções. São 4 situações diferentes, tá, que a gente vai ter. Então, primeira é quando a gente está subindo de forma acelerada. Ou seja, quando o elevador está subindo, ganhando velocidade. Tá? Quando ele estiver subindo, ganhando velocidade, tá? A nossa força normal, tá? Lembrando que toda ação tem a reação de mesma intensidade de sentido contrário. Então, se a gente está no elevador aqui, ó, tá? Tem a força peso e a força normal, que é vertical para cima. Então, qual é a nossa força aí? Tá? Qual é essa força normal que está puxando a gente para cima? Então, a gente sabe, segundo a lei de Newton, que a força é massa vezes aceleração. Tá? Massa vezes aceleração. Só quando a gente está subindo no elevador, então a gente tem uma aceleração. Tá? A gente tem uma aceleração. Essa aceleração, tá? Essa aceleração que a gente se encontra é a aceleração do elevador. Porém, como a gente está subindo, galera, a gente está ganhando velocidade, a gente está vencendo a gravidade. Então a gente está tendo uma aceleração mais a aceleração da gravidade. Então toda vez que subirmos, toda vez que a gente subir de maneira acelerada, tá? A força normal, a reação do nosso peso, tá? É a nossa massa vezes a aceleração que a gente se encontra mais a gravidade. Quando a gente estiver descendo de maneira retardada, então, a gente está descendo de maneira retardada, ou seja, a gente está perdendo velocidade, o elevador está descendo e ele começa a frear, a força normal é a mesma.
Então, toda vez que a gente subir de maneira acelerada, a força normal, massa vezes a aceleração mais a gravidade. Quando a gente descer de maneira retardada, massa vezes aceleração mais gravidade. Então, subindo acelerado, descendo retardado, eu vou calcular da mesma maneira. Tá? Então, sempre assim. Agora, quando eu estiver subindo de maneira retardada e estiver descendo acelerado, o que vai acontecer? A gravidade, tá? Ela vai diminuir em aceleração. Eu não vou somar, eu não estou vencendo a gravidade. Estou diminuindo a gravidade. Então, nessas duas situações, a minha força normal é a massa vezes a gravidade menos a aceleração. Tá? Gravidade menos aceleração. Por quê? Porque eu estou diminuindo a minha aceleração, da minha gravidade, minha aceleração. Ou seja, dos meus 10 lá, eu vou diminuir a aceleração que eu estiver. Tá? Eu estou indo contra ela. Tá? Estou indo contra. Então, subindo acelerado, descendo retardado, eu somo. Subindo retardado e descendo acelerado, eu subtraio. Tá? Então tem que prestar bastante atenção, tem que lembrar sempre disso. Tá? E se ele estiver em movimento uniforme, subindo ou descendo, em movimento uniforme, a normal é a massa vezes a aceleração da gravidade. Porque nesse caso, a aceleração do elevador, a aceleração da pessoa aí é zero. Tá? Então ela não tem aceleração. A aceleração é igual a zero. Falando de força aí ainda, vou falar um pouquinho agora da força elástica. Tá? O que é a força elástica? É aquela força que é criada a partir de todo armazenamento de um elástico, de um corpo que se deformou, tá? Então, todo corpo que se deformar, ele vai existir uma deformação. O que é uma deformação? Quando você pega uma mola e aperta essa mola, quando você pega uma bola e aperta essa bola, uma bexiga, ela se deforma, tá? Ela se deforma. Quando ela volta para o estado normal dela, ela faz uma força, tá? Essa é a força elástica. Então, força elástica nada mais é do que um corpo, tá? Que se deformou, teve uma deformação, ou eu estiquei ele, você pega um elástico, estica esse elástico, ou você pega uma bola, né? Alguma coisa, uma mola, e empurra ela, tá? Estica uma mola ou pressiona, comprime essa mola, e aí vai gerar uma força elástica, tá? Essa força elástica, tá? Essa força elástica, o que acontece? Como eu vou calcular essa força elástica? Essa força elástica, tá? Eu vou fazer K. O que é esse K? Esse K nada mais é do que a constante elástica desse material.
poxa, o que é essa constante elástica desse material? Galera, vocês já viram elastiquinhos de dinheiro ou xuxinhas de cabelo, né? Aqueles elastiquinhos que o pessoal prende o cabelo. Existem diferentes xuxinhas, diferentes elastiquinhos. Uns que são mais duros, outros que são mais moles, uns que são mais grossos, outros são mais finos, tá? Então, o que acontece? Essa facilidade ou dificuldade que você tem para esticar um elástico, para apertar uma mola, algumas molas são mais duras, outras são mais moles. Então, por exemplo, no sistema de suspensão de um carro, existe uma mola, né? Que fica logo em cima da roda, assim. Se tiverem a oportunidade, depois vocês tiram o vídeo e vão lá. E olha assim, em cima da roda, né? Dentro daquela caixa que fica a roda, vocês vão ver uma mola ali. Se vocês tentarem apertar aquela mola, é muito difícil. Agora, se vocês pegarem uma caneta, vocês conseguem apertar a mola dela com muita facilidade. Por quê? Porque existe uma constante elástica. Essa constante elástica, ela, em umas é mais dura, em outras é mais mole. Então, cada material, cada mola, cada objeto tem a sua constante elástica. Então, esse K aqui é a minha constante elástica. Cada material vai ter o seu, tá? A gente não vai decorar, não vai ficar martelando aqui qual é a constante elástica de cada um. Então, cada material tem a sua constante elástica, tá? Então, a força elástica, eu vou fazer a minha constante elástica vezes x. O que é esse x? Esse x nada mais é do que a minha deformação. É o quanto essa mola esticou, é o quanto essa mola eu estiquei ela, tá? Eu estiquei ou eu comprimi essa mola. Esse x é a minha deformação, tá? A minha deformação nada mais é do que isso, tá? Então esse x aqui é a minha deformação. Tá? É a minha deformação. É o quanto eu estiquei ou comprimi uma mola. Eu apertei a mola ou eu estiquei ela. Então, essa força elástica, tá? Eu chamo de lei de Hooke. Tá? Lei de Hooke, tá? É a constante elástica vezes a deformação. E aí, quanto uma mola vai deformar? Depende. Quanto uma mola vai esticar ou vai ser comprimida? Depende do exercício, tá? Não tem um mínimo nem um máximo, não existe uma constante elástica única, tá? Cada material tem a sua constante elástica. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho de polias, tá? O que são polias, tá? Polias nada mais é do que uma roldana, uma rodinha. Vocês já devem ter visto por aí. Onde tem um peso, uma caixa, alguma coisa, e as pessoas têm que puxar uma corda para fazer essa polia subir, tá? Aí essa polia subindo, né, essa polia girando aí, a pessoa fazendo a força, faz essa caixa subir, tá? A caixa subir aí, ou descer, depende do desenho, depende do esquema que ela está, tá? Então, esse aqui é um tipo de polia, roldana, né? Essas rodinhas por onde passa uma corda. O que acontece? Eu tenho dois tipos de polia. As fixas e as móveis. Tá? As polias fixas são essas polias
que elas apenas invertem o movimento. Ela está presa, ela não sai do lugar. O próprio nome diz, né, galera? Fixa. Então, tem aqui, ó, uma caixa. E está aqui. E aí eu coloco uma outra polia aqui, ó. Ele tem duas polias aqui que elas estão presas. Elas estão fixas. Tá? Elas não saem do lugar. São duas polias fixas. E tenho aqui uma polia móvel, que ela vai subir e descer de acordo com se eu esticar essa corda aqui. Se eu estiver puxando, ela pode subir. Se eu estiver soltando, ela vai descer aqui por conta do peso dela. Tá? Então, as polias fixas, ela só muda a direção da força. Ela só muda a direção da força. Só é uma força de expressão, né? Ela muda a direção da força. Você está fazendo a força para baixo, ela faz com que sua força fique para cima. Tá? É uma situação bem complexa, né? Não é só. Então ela muda, ela consegue mudar. Você está fazendo força para cima, ela está fazendo uma força para baixo. Ela muda a direção da sua força. Já as polias móveis, tá? O que acontece com as polias móveis? Ela facilita o trabalho. O que é isso? Facilita o trabalho. Se você tem algo muito pesado, você coloca várias polias móveis e o que acontece? Ela faz com que esse objeto fique mais leve. Ela deixa mais leve. Você precisa fazer menos força para levantar ele. Tá? Então ela facilita nesse ponto. Tá? Ela diminui o trabalho. Você vai precisar fazer menos força. Quanto mais polias móveis eu tiver, tá? Quanto mais polias móveis eu colocar, menos força eu preciso fazer. Tá? Menos força eu vou precisar fazer. O que é isso? Se eu colocar duas polias móveis, eu vou fazer menos força. 10 polias móveis, menos força ainda. Mas quanto de força eu vou fazer a menos? Então, quando eu tenho um número de polias móveis, a força resultante, tá? A força resultante, ela vai depender do quê? Do peso do corpo, tá? Quanto maior o peso, menos força eu vou fazer, dividido por 2 elevado a n, tá? O que é 2 elevado a n? N é o número de polias. Então, por exemplo, eu estou levantando alguma coisa de 1000 newtons de peso, tá? 1000 newtons de peso. E eu coloquei duas polias móveis. Fiz isso aqui, ó. Então, aqui tem 1000 newtons. Ó, polia fixa, polia fixa, polia fixa. E aqui eu tenho duas polias móveis aqui embaixo. Ó. Essas duas são móveis. Então, eu vou fazer 2 elevado a 2. Então, ao invés de fazer uma força de 1000 newtons, 2 elevado a 2, 4. 1000 dividido por 4, 250. Então, a tração dessa corda aí é de 250 newtons. Ou seja, se tornou 4 vezes menor. Tá? Então, isso é o que acontece quando eu coloco várias polias móveis. Quanto mais polias móveis eu colocar, menor é a força. Então, se eu colocar 3 polias móveis, 2 elevado a 3. 10 polias móveis, 2 elevado a 10. Tá? Então, aí eu vou diminuindo a minha força. Tá? É assim que a gente trabalha aí num esqueminha com polias móveis. Aí, eu vou falar um pouquinho agora sobre o plano inclinado. O que é o plano inclinado, galera?
Quando eu tenho uma rampa inclinada, porque ele tem um ângulo aqui, né? Tá? Eu vou ter a força normal. Opa, desculpa aí. A força normal que está segurando essa caixa, empurrando ela para cima. E eu vou ter a força peso que está empurrando ela para baixo. Tá? A normal, ela vai ter um ângulo aqui de 90 graus. A força peso já não. A força peso ela é vertical para baixo. Tá? Como ela é vertical para baixo, olha o que vai acontecer aqui. Ó. Aqui, ó. Tem o meu plano inclinado aqui. Não dá. Tem que desenhar. Não consigo virar ele. Tá? Então, ó, eu vou ter a força peso. Pô, tá nem aqui do meio. A força peso. A força normal. Tá? A tendência dessa caixa aqui é ela descer para cá, ó. Tá? Ela vai tentar descer. Então vai ter um peso de X aqui. E ela vai ter uma reação aqui, mesma direção e mesmo sentido. Eu vou ter o peso de Y. Tá? Então eu vou ter duas forças aí. A de X e a de Y. Tá? Eu vou ter a de X, que vai tentar fazer ela descer, e a de Y, que está segurando ela. E qual é o valor dessas duas forças? Como eu calculo essas duas forças? Tá? O peso de X vai ser o peso da caixa vezes. Olha, o peso de X está aqui, ó. Então, se eu pegar isso aqui, fizer isso aqui, ó, eu tenho um triângulo retângulo aqui, ó. Esse aqui é meu peso. E eu quero descobrir esse aqui, ó. Eu tenho um cateto oposto aqui, ó. Eu tenho o ângulo aqui é meu cateto oposto. Então, cateto oposto, eu uso seno. Então, seno de x. Já o peso do y, vou ter outro cateto aqui, ó. Hipotenusa. Tem esse ângulo. Aqui é o cateto adjacente. Cateto adjacente, eu uso cosseno de x, cosseno do ângulo. Tá? Então, para achar a força de x, eu uso seno. Para achar a força de y, eu uso cosseno. Tá? Então, sempre usando seno para o x, cosseno para o y. Tá? E assim, para todo plano inclinado que eu tiver. Tá? Então, toda vez que eu tiver um plano inclinado, eu vou ter que fazer isso. Tá? Eu vou ter que calcular essas duas componentes dessa força. Por quê? Porque eu vou ter duas componentes, uma fazendo ela descer e outra ela subir. E por último aí, eu vou falar um pouquinho da força de atrito.
atrito. O que é essa força de atrito? Galera, a força de atrito nada mais é, tá? Nada mais é do que uma força contrária ao seu sentido. Você está indo para frente, ela está te empurrando para trás. Quando você anda de carro, se você colocar a mão para fora, tá? Colocar a mão para fora, o vento vai jogar sua mão para trás. Por quê? É a força de atrito, tá? Então ela vai empurrando para trás. É uma força que vai para trás. É uma força que vai contrária ao seu movimento. Você vai para frente, ela te empurra para trás. Você vai para a direita, ela vai para a esquerda, tá? Então, isso é a força de atrito, tá? E existe dois tipos de atrito: o atrito cinético e o atrito dinâmico. Por exemplo, se você já ajudou sua mãe, seu pai, alguém a empurrar uma geladeira, um guarda-roupa, quando você vai começar a empurrar, que ele está parado, é muito difícil. Por quê? Porque ele está parado, ele está estático. Então, o atrito estático é sempre maior do que o atrito cinético. Tá? O atrito estático é sempre maior do que o atrito cinético. Quando já está em movimento, é mais fácil. Vamos supor que tem acabado a gasolina do carro, você não consegue fazer com que o carro ande aí, você precisa empurrar o carro. Quando ele está parado, é muito difícil. Aí você não consegue empurrar direito. Quando ele já está em movimento, é muito mais fácil. Aí você já empurra ele com maior facilidade. Por quê? Porque ele já está em movimento. Então, essa é a diferença do atrito estático e o atrito cinético. E como eu vou calcular a força que eu faço para cada um deles? Tá? Então, eu vou ter duas formas. A força cinética e a força estática. A força cinética é o coeficiente cinético vezes a força, e a força estática é o coeficiente estático vezes a força. E esse coeficiente, Washington? Esse coeficiente, ele vai depender do chão. Então, por exemplo, se sua casa tem um chão totalmente liso, tá? Ele vai ter um tipo de atrito. Se é um chão de terra, chão de areia, um chão de cimento, ele vai ter outro tipo de atrito. Tá? Então, esse coeficiente que eu estou falando aqui, novamente, assim como eu falei do coeficiente da constante elástica lá na lei de Hooke, aqui eu também vou ter a mesma situação. Cada chão, cada piso, cada local vai ter o seu coeficiente. Tá? Então, esse coeficiente vai depender do chão, vai depender da onde você está pisando, da onde você está tentando empurrar alguma coisa. Então, imagine lá no chão da quadra da escola, chão totalmente liso, tá? Você vai empurrar alguma coisa, o coeficiente estático não vai ser tão grande. Agora, se você for para Tiburcio de Souza tentar empurrar, sei lá, você está empurrando uma geladeira, você vai lá na Tiburcio tentar empurrar essa geladeira, você vai fazer muito mais força, tá? Então, o que que acontece? Quando você vai empurrar alguma coisa, tá? Você vai fazer, o que vai acontecer? Você vai ter que fazer muita força. Depois essa força diminui. E aí, quando ele está em movimento, essa força continua constante. Então, o que eu falei do carro? Você começa a empurrar o carro, você faz muita força. Aí o carro começou a andar, parece que ele fica mais leve. Não é que ele fica mais leve, que o atrito estático é menor. Aí diminui a força. Aí você faz a mesma força para empurrar o carro sempre. Então, o gráfico, né, do atrito é sempre assim. Então, o atrito é sempre uma força contrária, que vai te empurrar. Ele está indo contra o seu movimento. Então, você tem que fazer muita força para vencer ele. Depois você diminui, depois essa força fica constante. Beleza? Então, galera, tem os exercícios aí na página 47 para vocês fazerem, tá? Capítulo 7, página 47. Façam os exercícios, a gente corrige na próxima aula.
e os exercícios na plataforma SAS, mantendo em ordem. Ok? E qualquer dúvida, galera, chama no Hangout. Tem o nosso Guy. Chama lá no Guy lá para tirar dúvida referente a tudo. Beleza? Tá aberto o Guy. Qualquer um pode chamar, tá? Chama no Hangout que a gente faz uma chamada de vídeo aí, tenta ajudar vocês. Beleza? Então é isso, galera. Valeu, até mais.